Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Se inscrevam e deixem um like, tá? Pessoal, hoje o dia foi marcado, né, de queda, tá? Então, ou seja, né, logo aqui na manhã a gente já teve uma queda, né, nos nossos outros índices, as bolsas na Europa, né? Também ali o Nikkei ali na Ásia, elas estavam marcadas com um dia de queda, né, galera? O petróleo ele tá em alta, tá? O petróleo ele tá em alta, tá 4,5, 3,5, né? Aqui a gente tem o WTI 4,30, o Brent 3,60, então em alta, né, galera? Além do mais, deixa eu mostrar aqui também os nossos outros minérios, né? Também em queda. Ouro caindo 2,40, prata 8,60, né? Então a prata está caindo um pouco mais, tá? E o minério de ferro caindo 1%, né? No início da manhã ele estava caindo meio, 0,60, 0,50, né? E depois ele começou realmente a cair, tá? Então, dado isso, galera, bora para nossa análise, né? Pessoal, é o seguinte, né? Os juros, tá? Então, deixa eu mostrar também os juros aqui, né? Deixa eu mostrar aqui o nosso juros, olha só, né? Nossos juros hoje, ele ficou trabalhando basicamente na alta, principalmente a ponta mais longa, né? Então, F29, F30, 31, 32, as pontas maiores, né? Elas já estão precificando para esses determinados anos, né? Acho que nós vamos ter um aumento nos juros, tá? Enquanto que as menores, né, as pontas mais curtas, onde a Selic ela está um pouco mais crua, em alta também, tá? Mais uma alta um pouco mais flat de 0,20, 0,50, 0,70, mas de forma geral todos trabalhando na alta, né, galera? Aqui o nosso juros, né, galera? Então, trabalhando aqui basicamente em um de alta, né? Então estou trabalhando no 1 de alta aqui, essa ponta mais curta, tá? Então, como o nosso juros ele está trabalhando nessa tendência, né, de alta, nossa bolsa ela tende a trabalhar aqui na queda, tá? Então, começando aqui pelo nosso mini índice, né, pessoal? Então a gente já abriu, tá, com um gap de baixa de 1% já, né, galera? Então essa movimentação aqui nos juros realmente, pessoal, estressou a bolsa, né? Estressou a bolsa. Então ela já amanheceu na mínima, né? Então o nosso mini índice já amanheceu na mínima, tá? Não foi nem buscar ali cadê o nosso POC, o POC tá aqui em cima, tá? O POC tá aqui em cima e o ajuste também, né? Na primeira meia hora do mercado, né? A gente olha aqui o micro S&P, né? Então o micro S&P trabalhando na queda, né? Aqui já estava com 1%, né? Já estava com 1% de queda. Então isso aqui deu para nossa bolsa também ares, né? De queda, e nós já rompemos a barreira do 179, né? 179 mil e buscamos o 0,5% aqui, né, galera? Então 0,5% aqui de queda, né? 0,5% de queda. Ele fez uma movimentação interessante, tá, pessoal, no qual ele volta, né, e aqui nessa região é interessante, né, essa venda aqui para vir buscar essas mínimas, tá? Mas depois a gente teve a abertura do mercado americano, à vista e a abertura do mercado americano. Logo aqui, né, nas nossas 10, aqui 9,5, né, que é o institucional, né, onde ele está trabalhando um pouco mais forte, e o preço ficou um pouquinho mais engatado, né, galera? Tenho notado isso aqui bastante, tá? Então ele não dá um recuo proficiente, né? Por exemplo, como ontem, né? Então ele faz uma movimentação, né? E a partir das 9,5, né? Que é ação institucional, olha só, né? Ele não deixa um trader, né? Alguma pessoa física fazer algum tipo de deixar um stop sadio, né? Então ele fica assim meio
cotação ela fica um pouco mais mastigada, né? Então não deixa assim um certo recuo, tá? Mas a gente teve a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né, galera? Então, a abertura do mercado à vista aqui, olha só, 10 horas, né? Então, opa, deixa eu só aumentar mais um pouco aqui, né? Agora sim, né? Então a gente viu que os papéis, né? Aqui os nossos papéis, tá? Só aumentar um pouquinho mais. Então a gente viu que basicamente só a Prio e a Vale trabalhando na alta, que está aqui em branco, né? E de resto, setor bancário, né? As outras, a Vale também, o minério está caindo, então Vale trabalhou aqui com 2,5 de queda, setor bancário aqui, que essas que são em azul, né? Também a nossa os nossos outros índices aqui, né, galera? Deixa eu clicar. Isso, olha só, né? Então a guinada de baixa, tá? Mas ele ficou aqui um pouquinho mais flat, né? Não estava querendo realmente perder, né? Então eu acho que as nossas ações, né? Elas chegaram a mais ou menos 1,40, 2,40, né? De queda e elas não arrefeceram mais, tá? Enquanto que os nossos índices eles estavam 0,80, 1,30 até 2, né? E depois eles não caíram mais, tá, galera? Eles ficaram aqui nessa uma hora aqui, né? Nessas duas janelas que a gente tem a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? Aqui tá dividido em meia hora, tá? Só para eu visualizar um pouco melhor, né? Então, com isso aqui um pouco mais flat, né? Olha só como o mercado ele ficou um pouco mais brigado, né? Inclusive não teve nenhuma movimentação mais forte. Ele ficou aqui aqui brigando, né, galera? Ficou um pouquinho mais flat, então teve muito mais o que se fazer. Até então uma venda aqui, né, galera? A gente tem alguns pontos, né, mais interessantes para fazer scalp, tá? Sendo que seria um pouquinho mais inteligente fazer uma venda, né? Porque ele trouxe uma liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez, essa venda para cá é um pouquinho mais interessante, tá? E aqui a gente já está 1,5 de queda, né? Então o movimento já está meio que dispendioso para poder cair. Depois, né, a gente viu aqui que inclusive a gente teve uma barrigada de alta, né? Então a gente teve uma movimentação, os próprios índices também, né? Eles ficaram aqui 45 minutos, né? Aqui tem 45 minutos mais ou menos, né? De 45, 50 minutos. Como eles não conseguiram cair mais, eles deram uma respirada, tá? Então eles respiraram e aqui o nosso também mini índice, né? Ele respirou um pouquinho mais e aqui em cima, né? No 178 e 800, aqui estava um ponto um pouco mais de inflexão, mais interessante, né? Só que hoje, né? Deixa eu até mostrar aqui o nosso aqui, né? Então o mercado americano ficou um pouquinho mais brigado, né? Então abre a abertura do mercado americano e aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho mais, né? Nós temos aqui o nosso EWZ, né? Que ficou mais brigado, o BR Titãs, né? Então essa movimentação é justamente essa movimentação aqui, né? Depois ele não conseguiu se sustentar e veio trabalhar nessa liquidez, igual o nosso mini índice, né? Veio aqui trabalhar onde está o nosso POC aqui, né? Então daqui ele ficou um pouco mais trabalhando no 178 e 200, né? 200, 300, onde está o nosso POC aqui, né? Então o mercado também americano deu-se por satisfeito, né? Essa movimentação. E no mais, a gente não tem, né, nenhuma uma grande operação, a não ser quem conseguiu ficar comprado, né, manter-se comprado aqui, mas eu não vejo assim o nosso mini índice revertendo, tá? Não vejo a nossa bolsa revertendo. Para mim ela vai ficar negativo hoje, né? Muito provavelmente, tá? Se continuar, né? Se o andar da carruagem continuar desse jeito, né? Ainda mais que o nosso juros, né, galera? Então, olha só, né?
DI pode até arrefecer um pouco, né? Para mim, a bolsa ela vai ficar aqui entre 1%, 1,5% de queda, né, galera? Pode ser que ela ainda caia um pouquinho mais, né? Se o juros subir, porque o petróleo, nosso petróleo, né? Deixa eu até mostrar aqui que eu gosto de observar o nosso petróleo no Trade Economics, né? Então, deixa eu colocar aqui, ok, candle, 5 minutos, aqui, né? Então ele está aqui desde a abertura do mercado americano, né? Mais 10 horas, uma movimentação um pouco mais altista, mas ele veio, né, galera, desde a madrugada, olha só, uma movimentação de alta, tá? Então ele subindo, né, 3,80, 3,20, aqui o WTI e o Brent, a gente entende que o nosso juros ele tende a ficar um pouquinho mais positivo, né, galera? Trabalhando numa movimentação de alta e a bolsa na queda, tá? Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Agora, mini dólar, galera, o dólar, pessoal, trabalhou na alta, né? Então a gente viu um gap de alta, né? De mais de 0,5% já no nosso primeiro minuto de pregão, né? Basicamente em 15 minutos ele já buscou aqui, né, o nosso 1% de alta, tá? Essa movimentação, né, também motivada pelo nosso Forex, né, galera? Porque hoje o real ele só perdeu, tá? Hoje o real ele só perdeu aqui pro nosso no Forex, né? Então ele só perdeu para as outras moedas, né? Então todas as moedas estavam ganhando mais de 1%. Só que eu entendi que teve uma movimentação bem interessante no câmbio, né? Que para mim, assim, a melhor operação que eu enxergo é comprar no preço à vista e trazer para o preço futuro, né? Então, desde já, para mim essa movimentação foi a melhor compra aqui. Foi a mais fácil, né? Foi a mais fácil, que ele não estava fazendo essa movimentação. E se eu for trazer aqui a nossa Petax, né, a gente já teve uma movimentação de alta da primeira para a segunda, né, de 10 pontos, mas depois a gente perdeu um pouco mais o ímpeto, né, porque já tinha carregado, já tinha andado um pouquinho mais, né, então hoje ele já começou, né, ele já começou a esquecer o nosso POC, né, e o ajuste de ontem, né, já começou a trabalhar acima do 5.500, né? Aliás, 5.050, né? Então esse range ele só começou a trabalhar um range seguinte. Então teria uma venda aqui, uma possível venda, né? Aqui mais forte na modalidade scalp, sim, é interessante no 100, onde a gente tem a opção de compra e de venda. E o alvo seria aqui no 900, né? Aliás, no 90, né? Então ele fez uma movimentação bem interessante aqui, né, galera? Bem interessante. Duas operações que, no meu entendimento, né, tá olhando aqui no câmbio, são as mais fáceis, né? Tá, então ele faz o primeiro preço futuro, né? Carrega a liquidez, tá? Deixa o primeiro preço futuro um pouco acima da primeira Petax, né? Depois ele anda mais um pouco, né? Aqui a gente já está passando aqui do nosso 50, né? E aqui em cima o nosso 100. E fez a segunda Petax futura, voltou no spot e na segunda taxa à vista. Essa aqui é a operação de ouro do câmbio, tá, galera? Essa aqui é a operação de ouro do câmbio. Por quê? Ele cria uma liquidez, né? Deixa a primeira Petax em cima da maior liquidez, tá? Tá um pouco acima, tá? Depois deixa a segunda, só que ele volta no spot, né? Então essa para voltar para o preço futuro, essa aqui é a melhor, no meu entendimento, galera. Essa aqui é de ouro, tá? Essa aqui é a mais fácil do câmbio, né? Depois ele ficou um pouco mais trabalhando mais comprador em cima da Petax futura, tá, da terceira, e aqui uma possível venda na modalidade scalp, né? Na modalidade scalp no 100, porque o trader ele tem que arriscar aqui, né, galera? Que a gente tem muita opção de compra e de venda, né, no 100 e 100. Então, essa movimentação, né,
daria para carregar até aqui para a gente trocar no preço futuro, né, no preço futuro final, onde ele não conseguiu fechar a simetria até então, né, porque aqui a gente vê as médias, né, que elas estão todas para cima, né. Deixa eu apagar um pouquinho mais. Nossas médias aqui, né, das Petax, elas estão todas para cima, né, elas estão tipo fazendo uma banda, né, como se fosse um VWAP Band, né, não sei se vocês conhecem esse indicador. Então o mercado ele está tracionando, né, a liquidez para cima. E essa movimentação aqui não conseguiu fechar a simetria da manhã, porque nós temos as nossas Petax aqui e o preço ele está um pouco mais acima, né? Se eu for ver aqui, ele está 9 pontos, né? Então essa é a cotação, tá? Ela precisa vir aqui e buscar a média contratual, né? Trocar no preço futuro, trocar nessa média, né, na VWAP do dia. E bem difícil ela vir tocar aqui no nosso D0, tá? Mas se ela fizer, né, até as 3 horas, né? Então ela fechou a simetria da manhã, tá? Muito provavelmente o câmbio ele vai fazer nossa Petax aqui entre o 100, tá? E o nosso preço futuro, né? No 0,84, né? Então 5.084. Então muito provavelmente ele vai ficar aqui brigando. Então basicamente é isso, né, galera? Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Deixem um like, compartilhem comigo de vocês dúvidas, inscrevam no canal, né? E escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!